O tema que eu vou discorrer hoje está aí na tela: princípios da existência mútua, prosperidade mútua e justiça mútua. Basicamente, esse conteúdo, como já introduziu o professor Wilson, ele consta no livro Novas Essências do Pensamento de Unificação, especificamente essa última versão que foi produzida na Coreia, já em inglês, no ano de 2006. E agora está também disponível em português. A gente traduziu e está lá disponível. Vocês podem fazer o download no site unificacionista.com. E o conteúdo está a partir da página 437 em diante, ali como consta aí na tela dos senhores. Só pelo número de páginas ali vocês devem estar pensando, poxa vida, mas eu estou com a pretensão muito exagerada aqui de conseguir explorar todo esse conteúdo. Então eu já vou abrir o jogo com vocês. Não tenho essa pretensão, e talvez vocês se decepcionem, porque talvez estejam esperando que eu explique isso com muita profundidade, que eu venha aqui para ilustrar vários conceitos que estão contidos no livro. Por isso, eu já vou me eximindo aqui, pedindo perdão para os senhores, porque já estou mostrando o livro, estou indicando as páginas, vou recomendar a leitura, porque o conteúdo é bastante denso, ele é bastante profundo, e eu jamais conseguiria, num tempo de 1 hora, ou pouco mais do que isso, explorar com a devida profundidade. Mas eu vou explicar qual é a minha intenção hoje à noite com os senhores aqui. Primeiramente, eu gostaria de comentar sobre o próprio livro. O livro se chama Novas Essências do Pensamento de Unificação. Pensamento de unificação. O que os senhores poderiam entender, o que vem à mente de cada um quando você pensa, olha para um livro e tem esse título na capa, o pensamento de unificação. Principalmente ali embaixo, pensamento ala cabeça. Eu vou, na verdade, plagiar uma palestra que o professor Wilson, ele já me deu autorização, conversei com ele hoje, né, professor? De uma palestra que ele deu algumas semanas atrás, onde ele mencionou um livro chamado Ciência e Valores Absolutos. É uma coletânea de discursos do reverendo Samyamun nas conferências internacionais para a unidade das ciências, especificamente num discurso que o professor Wilson mencionou, inclusive eu botei aí na tela. O reverendo Moon fala sobre a ideia de se criar um sistema unificado de pensamento. E isso foi falado em 1972. A primeira vez que ele fez essa proposição foi na Conferência Internacional para a Unidade das Ciências, em 1972. E de lá para cá, a gente fica pensando, eu penso aqui com meus botões, nós realmente já temos um sistema unificado de pensamento? Essa proposição que o reverendo Moon fez foi feito diante de pessoas de expressão no meio acadêmico, líderes da sociedade em várias áreas, de vários países, e foi uma expectativa, era o grande anseio ao iniciar esse projeto das conferências denominadas ICOS, era exatamente se chegar a esse sistema unificado de pensamento. E o livro que a gente tem em mãos se chama Pensamento de Unificação. Eu grifei essas duas palavras porque eu gosto muito de brincar com o sentido das palavras, né? Para que a gente possa ter um entendimento e para que vocês possam entender também ao que eu me proponho durante essa conferência de hoje. Sistema unificado. A palavra unificado, no meu entendimento, significa um estado já estabelecido. Você chegou ao momento onde o sistema de pensamento está unificado. Temos várias vertentes ao longo de toda a história da humanidade, vários pensamentos de várias linhas atuando em várias áreas, cada um muitas vezes são conflitantes, antagônicos, opostos uns aos outros. E o objetivo do reverendo Moon é buscar esse sistema unificado. O que é, então, esse livro que nós temos na mão, Pensamento de Unificação? É uma ferramenta, no meu entendimento, pelo tempo que eu me dediquei no estudo desse livro, na própria tradução dessa última versão, dessa última revisão, eu percebi, na minha opinião, que o livro tem essa pretensão de fazer o processo de unificação, buscar chegar àquele objetivo que é o sistema unificado de pensamento. O livro já traz um sistema unificado de pensamento? Desculpa decepcioná-los. Não, ele mostra caminhos, ele mostra
Como chegar a esse sistema? Isso vai demandar o quê? Que todas as pessoas que têm esse livro na mão, que se proponham a estudar isso, dentro das suas áreas específicas de atuação, profissional, acadêmica e assim por diante, possamos juntar os nossos esforços para buscar essa grande proposição do Reverendo Moon, que é alcançar o sistema unificado de pensamento. Beleza? Então dá para entender mais ou menos a minha concepção de uma forma muito resumida acerca do livro Pensamento de Unificação, é isso, que é uma forma onde ele vai trazer vários pensadores das mais diferentes áreas e vai analisar, ponderar e vai apresentar uma forma de unificar, para que a gente possa definitivamente chegar a esse sistema unificado de pensamento. Outro detalhe interessante, antes da gente avançar, está aí na capa, né? O título desse livro, o subtítulo, perdão, é o Pensamento à la Cabeça. O que significa isso? É a questão da tradução, né? Se a gente for pegar a palavra exata, não seria à la cabeça, né? Porque ele usa a expressão em inglês wing head, né? Que seria a asa cabeça, mas é um negócio meio sem pé sem cabeça. Então eu usei essa palavra à la cabeça. O que significa isso? Basicamente a gente observa, principalmente aí nos últimos séculos, que o pensamento ele basicamente se desenvolveu em duas vertentes, né? Duas vertentes, uma um pouco mais materialista, mais empírica, né? E outra um pouco mais deusista, um pouco mais espiritualista, um pouco mais transcendental. E aí o antagonismo entre essas visões, basicamente se torna quase que natural. Por quê? Porque cada um mantém uma visão bastante extremista, bastante unilateral em relação a outra visão, e vice-versa, obviamente. O pensamento à la cabeça, ele não é uma posição de centro, não é o centro. Ah, não, nós estamos vendo uma visão de esquerda, uma visão de direita, e o pensamento de unificação é uma visão de centro. Não, porque a cabeça, na verdade, está acima, não está no meio, não é um ponto de convergência. Ele vem com uma visão mais elevada, permitindo que a gente possa analisar, ponderar, criticar, identificar os erros e as falhas dos diferentes tipos de pensamento e também identificar os pontos positivos de todos esses pensamentos. Aí sim a gente pode encontrar pontos de convergência. Aí sim a gente pode se propor a fazer a unificação do pensamento, ou seja, chegar num sistema unificado de pensamento. Beleza? É um resumo, só uma pequena introdução para vocês entenderem. Outra coisa que eu preciso falar também, para que a gente possa ter um entendimento bem claro do que eu me proponho aqui hoje, a gente teria que analisar mais alguns pontos que compõem esse capítulo. Está aí na sua tela. Princípios das 3 grandes sujeitos, 4 realidades do coração e as 3 realezas. Itens esses que eu não vou analisar hoje. Então, já peço perdão, né, que vocês tenham a tolerância, né, de compreender por conta do tempo, que eu vou tentar me ater simplesmente aos princípios de existência mútua, prosperidade mútua e justiça mútua. Ok? Outro detalhe, na verdade, eu não vou me ater aos temas específicos, mas vou procurar fazer com que cada um dos senhores reflitam comigo sobre uma série de questões que precisam ser levantadas, que eu particularmente tenho levantado, e que certamente outras tantas, cada um dos senhores vão levantar ao estudar esse conteúdo, no que diz respeito a construir um mundo melhor. Por que o Reverendo Moon fala sobre um sistema unificado de pensamento? Porque o grande anseio, o grande objetivo dele é realmente criar um mundo ideal. As religiões chamam isso de reino dos céus, né? A gente chama de sociedade ideal, alguns chamam de utopia, mas enfim, nós precisamos pensar como na prática a gente vai construir uma sociedade ideal. E esses itens que eu escolhi para falar com os senhores hoje, nos dá margem para fazer essas discussões. Não vou abordar todo o conteúdo, eu pincelei dentro do livro alguns trechos que eu vou colocar aqui, vou ler e a gente vai fazer alguns comentários, algumas reflexões, ok? Então vamos lá, passando aí para a primeira tela, eu vou fazer a leitura ali, deixa eu só mudar uma situação aqui que está aparecendo, não me permite ler tudo aqui. Ok, agora ficou melhor. Então vamos lá. O princípio da existência mútua, prosperidade mútua e justiça mútua é um princípio abordado em determinada dimensão do conceito de deusismo do Reverendo Moon. Parênteses aqui. Não é total visão do deusismo. Ele vai analisar em alguns aspectos e apontar, pontuar
algumas coisas. Por isso a gente diz que o pensamento de unificação é um roteiro. Ele não traz a receita pronta. Demanda de cada um de nós, dentro das nossas áreas, fazer as adaptações, as reflexões, os aprofundamentos, as discussões, para que a gente possa avançar nos fundamentos de uma sociedade ideal. Seguindo ali, então, ele diz assim, ou seja, as dimensões que incluem economia, política e ética. Esse é um princípio que consiste, de fato, de 3 conceitos: existência mútua, como a gente já mencionou, prosperidade mútua e justiça mútua. A fim de entender o significado do princípio da existência mútua, prosperidade mútua e justiça mútua corretamente, é útil entender cada um desses conceitos. É isso que eu vou fazer de uma forma bem resumida, tá ok? Então não sejam muito exigentes comigo nessa noite, porque as 2h30 que o professor Wilson me prometeu não vai rolar, né? Então, basicamente, existência mútua vai falar sobre economia, os aspectos da economia de uma sociedade ideal. A propriedade mútua vai fazer também alguns questionamentos, ou eu vou pretender fazer esses questionamentos sobre política numa sociedade ideal. E, por fim, justiça mútua, o aspecto de ética. Dentro desse conjunto, dentro dessa palavra, a gente pode imaginar todo o conjunto de valores já conhecidos por nós, conhecidos por qualquer pessoa do mundo, né, que não seja unificacionista, que não esteja relacionado com os valores, os ensinamentos do reverendo Samia. Ok? Então vamos lá, vamos analisar o primeiro aí, princípio da existência mútua. O princípio da existência mútua é um conceito tratando com os aspectos econômicos de uma sociedade ideal. Sociedade ideal. A gente pode até olhar para as realidades que a gente tem estabelecido no mundo hoje, e é importante olhar para a gente ver o que está errado, o que está certo, o que dá para a gente aproveitar, somar tudo isso para se construir um sistema unificado de pensamento. No aspecto aqui que a gente está discutindo, econômico. Beleza? Vamos lá. Então, especialmente, ele vai falar aqui sobre propriedade. Eu vou abrir mais alguns questionamentos aqui, sem me estender muito por conta do horário, mas a ênfase nesse primeiro tópico, e o próprio livro do Pensamento da Unificação dá muita ênfase no aspecto de propriedade. Mas eu vou já também tentar dar uma pincelada para cutucar cada um dos senhores com relação às possibilidades que isso vai nos dar em termos de desenvolver, analisar, refletir, aprofundar os nossos questionamentos. Beleza? Em termos de propriedade, na economia capitalista, há propriedade privada, a gente chama de propriedade individual, e na economia socialista, há propriedade social, ou nacional, estatal, enfim, né? Contudo, em ambas as economias, o elemento de amor está totalmente excluído, tanto no sistema capitalista quanto no sistema socialista. Deus está fora, amor verdadeiro está fora, fraternidade no verdadeiro sentido da palavra está fora, ok? Isso quer dizer, então, que seja privada ou socialista a propriedade, a economia é simplesmente propriedade materialista sem considerar o aspecto mental. Você pode dizer, não, mas porque o aspecto do socialismo é porque eles são ateístas, são materialistas, a propriedade é do Estado. Na verdade, nem existe propriedade. O que as pessoas usufruem dentro da economia socialista são os serviços, os benefícios que os bens, os produtos são capazes de dar às pessoas que usufruem. No sistema capitalista, nós somos muito apegados à posse. E essa posse, ela tem algumas regrinhas. Quais são as regras da propriedade privada? Você tem que ter recurso. Quanto mais recurso, mais propriedade. Quanto menos recurso você tem, menos propriedade você tem. E isso é justificado. Por quê? Porque se eu tenho mais recurso, é porque eu trabalho mais. É porque eu tenho mais competência. E aí, por isso, eu posso ter mais. O que não é permitido dentro de um sistema capitalista para aqueles que não têm a mesma competência, a mesma capacidade, o mesmo conhecimento, o mesmo know-how profissional, etc. e tal. Mas eu quero fazer alguns questionamentos, porque, na verdade, o pensamento da unificação, ele critica os dois tipos de propriedade. A propriedade privada e a propriedade
social, nacional, enfim, estatal, né, no sistema socialista. Vou fazer alguns pensamentos aqui para a gente pensar, né, nas implicações do que eu estou falando. Quem é um pouco mais antigo, eu sei que todos os senhores são bem jovens, né, talvez não seja da sua época, mas eu botei uma imagem no meio da tela aí de um aparelho que inclusive consta em alguns museus, né? Os jovens não vão saber o que é, mas eu já vou adiantando, isso é chamado de telefone. Antigamente, pessoas da minha faixa etária um pouco mais, usavam isso daí para se comunicar. E isso era uma posse, as pessoas compravam o aparelho, e não só o aparelho, mas compravam a linha telefone. Talvez seja surpresa para vocês que são mais jovens, né? Mas eles compravam, e era um aparelho de desejo e de status. As pessoas colocavam o aparelho telefônico no lugar visível da casa, da sala, logo na parte da entrada, porque quem chegava via, nossa, eles têm telefone, essa família tem posses, né? Era essa a relação que a gente tinha com relação ao telefone. No sistema capitalista, a posse determina status, a quantidade, a qualidade de coisas que eu possuo determina status. Hoje em dia, o que é o telefone? Né? O que é o telefone? O telefone é o telefone celular, né? Que na verdade até a gente usa para telefonar, mas tem tantas outras coisas incluídas nesse aparelho. Basicamente, o que eu procuro quando eu adquiro um celular? O telefone? Pouca gente usa o telefone, né? A gente busca serviço, a gente busca satisfação, a gente busca a experiência que ele nos dá, ter contato com outras pessoas, tirar fotografia, acessar o banco, enfim. Então, o produto deixou de ser, na natureza humana, a essência do desejo. Mas no capitalismo a gente continua insistindo em produzir bens, propriedade, defender o direito à propriedade individual, né? Esse apego. Outra coisa, tem outra imagem ali, o carro. O carro sempre foi também sinal de status, né? Todo jovem, principalmente os meninos, né? A gente tinha o grande desejo de chegar na faixa etária onde eu podia tirar a carteira nacional de habilitação e comprar um carro, né? Se não desse para comprar o carro, pegava o do pai. Mas mesmo assim a gente tentava comprar um carro, mesmo que fosse um carro simples e tal, e era status, ter o carro, possuir o carro, ostentar o carro, desfilar com o carro. A gente até sabia mexer com o carro. As novas gerações não têm esse anseio. O carro não é mais um desejo, mas o serviço que ele propicia, sim. Né? A gente pode ter o transporte com conforto, me proteger da chuva, me levar com agilidade, percorrer uma distância rápida, de uma forma barata, segura. Mas eu preciso ter o carro para isso? Não. A gente tem serviço aí que você pega pelo celular também, baixa o aplicativo, pede o serviço, ele vem, busca você na porta, deixa onde você quer, traz você de volta. Os jovens não estão mais interessados ou preocupados em ter um carro ou tirar uma carteira nacional de habilitação. Inclusive, a grande empresa, uma das maiores que presta esse serviço de locação de veículo para transporte, quantos carros essa empresa tem? Vocês têm ideia? Nenhum. Nem essa empresa tem posse de carro, né? Então, aí é só para a gente pensar. O conceito de propriedade privada ele vai se manter até quando? A nossa sistemática, quando a gente pega para falar dos problemas do sistema econômico socialista, é criticar exatamente o aspecto que lá você não tem a propriedade privada. Mas, companheiro, na nossa realidade do mundo atual, com o avanço da tecnologia, a forma como a gente está produzindo as experiências para as pessoas, a maioria das boas experiências que nós buscamos, poucas delas têm a ver com um produto específico, mas principalmente com o bem-estar, o serviço, o prazer que aquilo nos dá. E a gente continua valorizando na nossa concepção a propriedade privada, que, por sinal, a gente não tem nenhum ideário sobre isso. Qual é o ideário que a gente tem sobre as relações econômicas para se adquirir uma propriedade privada? Porque se você olhar no socialismo, eles têm. A gente já criticou, está lá no Pensamento da Unificação, tem outros textos que a gente pode estudar, que a gente vai mostrar os erros e falhas que o sistema socialista econômico tem com relação à avaliação do preço do bem, com relação à relação de trabalho e as horas de trabalho que vão compor esse valor. Tudo isso, inclusive no meio socialista, já caiu por terra. Eles não estão tão apegados à regra econômica, às relações de trabalho, né? Mas nós
que vivemos no mundo ocidental, que vivemos dentro de um conceito capitalista, a gente tem que pensar que o capitalismo nos levou para uma sociedade muito materialista. Apesar da gente alegar que temos liberdade, direito de propriedade, assim por diante, mas nós somos escravos da propriedade. Nós somos presos nesse regime onde o ter é mais importante. E como ter? Aí vem alguns questionamentos que a gente precisa observar, né? E a concepção que o pensamento da unificação nos dá como alternativa para o modelo da propriedade privada, que hoje já está questionável, e também o modelo de propriedade social da economia socialista, ele apresenta para a gente um modelo. Agora eu não sei se apareceu na tela. Apareceu ali embaixo, propriedade conjunta? Apareceu, né? Desculpa ali que eu voltei uma tela. Tá ali, beleza, desculpa. Então, essa propriedade conjunta é uma alternativa econômica para esse aspecto do princípio de existência mútua, o aspecto da economia de uma sociedade ideal. A propriedade conjunta, apesar da palavra nos talvez levar a pensar num sistema socialista de propriedade, é propriedade conjunta, então é meu, é seu, é nosso, quem é? Ninguém é dono, ninguém cuida. Não é isso. O pensamento da unificação, ele vai falando sobre Deus, sobre os atributos de Deus, a natureza de Deus, fala também sobre os atributos da natureza humana, quais são os aspectos da natureza humana original, e a partir dessa concepção, que eu não vou me estender nessa explicação agora, ele vai construir esse conceito de propriedade conjunta. Um exemplo bem simplório para a gente não se estender muito, porque ainda tem outros aspectos para falar e a hora está passando, é com relação, por exemplo, à posse dentro da família. Todo mundo dentro da sua família tem bens que prestam serviços para cada um dos membros da família. Normalmente, por exemplo, a casa. Você vai olhar na matrícula do imóvel, está o nome do pai e da mãe, ou de ambos. Mas é só os pais que usam a casa. Todos os demais itens que compõem o mobiliário, que são prestação de serviço para todos que moram naquela casa, a geladeira, a televisão, o fogão, a mesa, o sofá, a cama. De quem é? Pode até estar o nome de João, Pedro, Maria na nota fiscal, mas o uso é compartilhado, atende os interesses de todos. Todos se locupletam com aquilo, todos cuidam daquilo, todos vão usar num determinado momento ou outro, e por conta disso, sabendo que ele está relacionado à posse de todos, todos precisam ter a satisfação, a gente tem os devidos cuidados. Beleza? Eu não vou me estender nessa explicação, porque senão a hora avança e eu gostaria de me aprofundar em outros aspectos. Vamos para o próximo na tela, ali, por favor. O princípio da existência mútua é a teoria da economia conjunta baseada na propriedade conjunta, como eu acabei de mencionar, de uma forma bem simplificada, ok? O conceito de economia aqui se refere primeiro à totalidade de atividades relacionadas com produção, comércio, distribuição e consumo de bens através de indústrias primárias, secundárias e terciárias, da mesma forma como faz a teoria econômica convencional. Qual é a inovação aqui? Não tem nada de inovador, parece que nós estamos pegando o sistema capitalista e botando dentro do livro. Será que é isso mesmo? Vamos pensar. Entretanto, sendo que a economia no mundo futuro está baseada na propriedade conjunta, centrada no amor verdadeiro de Deus, a atividade econômica no mundo futuro será muito diferente da atividade econômica de hoje. Nos aspectos que estão ali. Produção. Como é que a gente vai produzir? Nós queremos viver numa sociedade ideal. Como é que eu vou construir um mundo ideal? As pessoas precisam comer. Como é que eu vou produzir o alimento? Aonde eu vou produzir o alimento? Como eu vou comercializar esse alimento? Quem vai ser o comerciante? Ele visa o lucro. O objetivo dele é comercializar lucro? Porque hoje, no sistema capitalista, eu muitas vezes me questiono. Quando eu vejo, por exemplo, em função de preço, às vezes a gente vê produtores de alimentos jogando fora o produto da sua safra por conta de um preço ruim do mercado. E nesse mesmo país que joga comida fora, a gente tem pessoas que morrem de fome. Capitalista. Eu não estou falando de socialista. Socialista, a gente já criticou, todo mundo já sabe os problemas que o sistema tem. Mas eu quero que vocês analisem. Dá para a gente pegar esse sistema capitalista e implantar ele no reino dos céus, na sociedade ideal, no mundo futuro? Será que dá? Como vai ser qual é o objetivo de eu comprar um produto que o agricultor produziu e levar para vender na frente da sua casa? É lucro?
É isso que eu espero? O que é a propriedade conjunta? O que significa viver centralizado no amor verdadeiro? A distribuição. Gente, o comércio, o consumo, a produção, a distribuição, são coisas que, se a gente for pegar aqui, eu ficaria horas conversando só sobre isso daqui, porque é a minha área, e eu vejo assim que a gente tem muitos problemas no sistema econômico que a gente vive hoje. Não só no Brasil, mas em todo o mundo capitalista, a gente tem uma péssima distribuição de renda, nós temos um acúmulo cada vez maior, a concentração dos recursos na mão de poucos, as pessoas produzem visando o seu interesse pessoal. Quando eu produzo alimento, eu estou pensando em quê? Em ter lucro para poder ter mais dinheiro, ter mais posse. Então acaba virando um círculo vicioso. E a gente não consegue ponderar qual é o objetivo de se produzir alimento. Por que a gente tem tanta concorrência? Por que a gente cria nas pessoas necessidades? Talvez os senhores não sejam conhecedores, mas na administração, a gente tem a famosa pirâmide de Maslow, que fala sobre as necessidades, desde as necessidades elementares, né, alimentação, vestuário, habitação, saúde, mas lá no topo da pirâmide a gente tem aquilo que eles chamam de necessidades emocionais, que são as necessidades para me dar prazer. Então eu quero ir no teatro, eu quero fazer uma viagem nas minhas férias, eu quero ter experiências. Mas o sistema capitalista hoje força você a comprar coisas que você não precisa. Estava conversando hoje à tarde com o professor Wilson e lembrei da situação. Tem um princípio dentro do marketing que se chama obsolescência programada. O que é isso? Basicamente é assim, você comprou um celular novinho, foi lançado agora, né? O modelo que saiu lá na televisão, na internet, é o top. Ele tem 3 câmeras, flash, tem não sei quantos mega, papapá. Aí você paga o celular, daqui a pouco sai na televisão que lançaram uma versão nova, com mais capacidade, com mais megas, com mais isso, com mais aquilo, acesso a isso, acesso a aquilo. Aí você olha para o seu e fala assim, o meu já está velho, tem que trocar, preciso de um novo. A gente faz isso com carro, a gente faz isso, enfim, né? As necessidades realmente são necessidades. A gente criou um sistema capitalista que ele gira em torno do lucro e se esquece das pessoas. Então, nós passamos o sistema capitalista se tornou tão materialista que ele começou a corromper as pessoas. Quando você estuda o granchismo, né, o marxismo cultural, a gente observa que eles procuram destruir valores, os valores das pessoas. Pessoas que são demasiadamente apegadas ao material, elas passam a ter outros problemas de corrupção, problemas morais, problemas éticos, pelo apego exacerbado à posse. Então, percebe que quando a gente está criticando um lado, às vezes a nossa alternativa extrema para um outro, ela pode ser exagerada, ela pode ser muito exacerbada. Ok? Mas não vou me estender muito nessa discussão, não. Aqui a gente poderia fazer várias análises, mas o que eu quero suscitar aos senhores pensar sobre isso também. Só sobre a economia que eu ficaria horas falando, né? Então, basicamente, na economia do futuro, a busca será para contribuir para o progresso do bem-estar de toda a humanidade, não de grupos econômicos que estão competindo entre si e um querendo ter mais vantagem, ter mais lucro do que os outros. Ao invés, né, como ele falou ali, de objetivar o interesse dos empresários. Portanto, o resultado global da atividade econômica será a multiplicação de bens benéficos para a humanidade. Então, basicamente, o que a gente comentou ali sobre produção, distribuição, comércio e consumo são questões que a gente poderia desenvolver muito tempo, muitas discussões, e que pode começar a apontar para a gente algumas alternativas de um mundo, de sistema econômico para o mundo futuro que a gente almeja chegar. Então, basicamente, quando a gente fala sobre produção, distribuição, comércio e consumo, nós estamos falando sobre riqueza, né? E aí, tem mais alguns detalhes que a gente pode analisar. Quando a gente fala de sistema econômico, junto com ele, junto com aspectos de produção, distribuição, comércio e consumo, vão vir inevitavelmente outras perguntas. Como vai ser a relação de trabalho numa sociedade econômica ideal? Nem socialista e nem capitalista. As pessoas vão ter que trabalhar? E vamos falar a verdade, né? O trabalho
basicamente, o trabalho braçal tende a desaparecer, né? Tem desaparecido aos poucos ou não, eu acho que eu diria muito rápido. Agora nós estamos passando por revolução tecnológica exponencial, né? De acordo com Moore, ele diz que a nossa velocidade de evolução tecnológica, principalmente no que diz respeito à informática, é que a cada ano a gente dobre a capacidade. Então, a gente já está num modelo onde tem inteligência artificial fazendo muitas funções que antigamente nós fazíamos, né? Coloquei ali embaixo, no fundo da tela, algumas imagens para o senhor observar como isso está presente, né? Linhas de produção que a gente via, por exemplo, aquele filme do Charles Chaplin, né? Onde tem uma linha de produção e as pessoas trabalhando ao longo dela, isso basicamente vai sumir. Ainda tem algumas empresas que ainda não chegaram a desenvolver um parque tecnológico adequado, mas a tendência é acabar. Eu fiquei chocado quando, na empresa que eu trabalho, a gente trabalha muito com operações rurais, e aí a gente começou a financiar equipamentos que são autônomos. E autônomos no sentido literal, porque antigamente a gente tinha aí colheitadeiras que ela pode ser programada, tem ar-condicionado, o condutor trabalha ali com o computador, GPS, né, para poder fazer o caminho, a rota certinho dentro da propriedade do agricultor, mas hoje a gente está tirando a pessoa de dentro dessa máquina e a máquina é autônoma. Eu tenho uma imagem ali que eu botei na tela ali para vocês terem uma ideia de como o trabalho braçal tende a desaparecer. E aí a questão é, como é que a gente vai resolver a questão do desemprego no sistema capitalista? Mudando a legislação, como a gente vai lidar com essa questão da tecnologia, o trabalho e as relações de trabalho que vão existir? Eu preciso trabalhar para ter o dinheiro para comprar comida. Esse é o nosso paradigma. Como é que vai ser o paradigma de uma sociedade ideal futura? Já pensou sobre isso? Os meios de troca. Hoje em dia, muito raramente a gente anda com dinheiro no bolso. A gente tem dinheiro de plástico, a gente tem o celular, a gente tem agora aquela pulseirinha que você passa na máquina e já faz o débito na sua conta. Então, quantas tecnologias estão mudando a forma de tratamento para valorar e permitir que a gente troque bens, troque serviços, troque propriedade. Dá para perceber? A própria questão do consumismo. A gente vive numa sociedade exacerbadamente consumista, ao ponto de a gente estar jogando coisa fora que está boa, mas é porque a obsolescência programada me obriga a comprar um novo. Percebe? Mas eu não vou me aprofundar nisso, é só para a gente pensar, ok? Vamos falar então de prosperidade mútua aí para não me estender muito. Princípio de prosperidade mútua. O princípio de prosperidade mútua está preocupado com os aspectos políticos da sociedade ideal. Sociedade ideal. Especialmente o princípio da prosperidade mútua é proposto como uma alternativa para a democracia, a qual é a ideologia política do capitalismo. E vamos fazer um parênteses aqui. Democracia não tem ideologia. Vocês devem estar resmungando aí na sua cabeça, não, mas isso daí que ele falou não é verdade. Eu vou provar para vocês que tem sentido o que eu estou falando. Na verdade, o que o pensamento da unificação está falando, ok? Vamos lá. Como é bem conhecido, a democracia na sociedade capitalista é uma democracia liberal, uma ideologia política associada ao slogan vida, liberdade, busca de felicidade, que está contido lá na Declaração de Independência dos Estados Unidos, e também o slogan liberdade, igualdade e fraternidade, que é proveniente lá da Revolução Francesa. Então, basicamente, avancei uma tela a mais. Basicamente, os 10 preceitos da democracia atual estão aí na tela, né? Participação do cidadão, igualdade, tolerância política, prestação de contas, transparência, eleição livre e assim por diante. Não vou ficar aqui me atendo a todas elas. Mas tudo isso é muito genérico, pouco específico e muito menos pragmático. Vamos adiante para vocês verem o que eu estou falando? Democracia é uma ideologia na qual a soberania repousa com o povo. Isso é um preceito, faz parte. Ah, não, a ideologia democrática é o governo do povo, para o povo, pelo povo. Está lá no discurso de Wittenberg, lá do Lincoln, né? Então, a gente tem que pensar ali, seguindo, essencialmente, democracia é uma ideologia buscando realizar liberdade, igualdade para todas as pessoas.
Em outras palavras, o propósito definitivo da democracia, qual reivindica o regime da maioria e o governo parlamentar, é a realização da liberdade e igualdade para o povo. Liberdade e igualdade são como dois lados de uma mesma moeda, não tem igualdade sem liberdade e vice-versa, ok? Então, basicamente, isso é o que define o regime democrático. Então, vamos pensar um pouco. Governo do povo, pelo povo e para o povo. Esse é o que todo mundo que se apresenta como democrata, adepto à ideologia democrática, defende. A pergunta é, na prática funciona assim? O governo é do povo realmente? Pelo povo e para o povo? Quem é esse povo? Na minha concepção, na concepção do pensamento de unificação, no pensamento de unificacionista, o povo é todo mundo, todos. Mas na prática não funciona assim. No sistema democrático, todo mundo pode ser candidato? Em tese, pode. Na prática, eu quero ser candidato a prefeito aqui de Curitiba. Então, eu vou chegar lá no tribunal eleitoral e falo, eu quero ser candidato. Companheiro, você começou pelo caminho errado. Tem que procurar um partido. Aí você vai procurar um partido que se alinha com a sua forma de pensar, com os seus ideais, com o fundamento ideológico que espera que tenha, né? Nós temos no Brasil mais de 30 partidos, então fica aqui difícil entender quais são as ideologias, mas enfim. E aí eu me filio naquele partido. Aí eu chego lá para o presidente do partido, os líderes do partido, e falo assim, eu quero ser candidato a prefeito. Posso? Não necessariamente. E a questão do financiamento da minha campanha? Primeira coisa que eles vão perguntar, você tem quem financie? Quais são os recursos financeiros que você tem? Então dá para perceber que esse povo não é todo esse povo que a gente está pensando. Mas vamos analisar mais um outro item que a gente falou ali. Regime da maioria e governo parlamentar. Então, a maioria democrática, a pessoa que foi eleita democraticamente pela maioria. Companheiro, eu sou da área de números, eu sou da área de exatas. E, na minha opinião, a maioria da democracia brasileira, por exemplo, é uma maioria muito pobre, é um número pobre. Por quê? A gente fala aqui no Brasil que a maioria aqui é 50% mais um. E os outros 49, tal, são a minoria. São números muito próximos. Esse número 50% mais um não dá nem para conseguir uma graduação em qualquer escola. Qualquer escola, em qualquer tipo de curso, vai exigir pelo menos 70, 75, até 80. O ideal seria 100, né, de desempenho na graduação. Aí, na maioria, você vem me dizer que é só 50. E os outros 49, como é que fica? Eles não têm expressão? E esses que a gente normalmente chama de minoria, perdedores, eles vão fazer de tudo para sabotar os da maioria. Não é assim que funciona? Então dá para perceber que não acaba sendo um governo para todos, então não é um governo do povo, para o grupo que me elegeu, né? Infelizmente, esse é um modelo que tem muitos problemas. E o pensamento da unificação, ele propõe uma alternativa para isso daí. E, por fim, né, ele fala ali de governo parlamentar, não vou entrar nessa discussão para a gente não se esconder, mas o aspecto de igualdade sem liberdade e liberdade sem igualdade. Isso, basicamente, vai passar, inevitavelmente, por alguns conceitos que nós, unificacionistas, temos muito forte, mas que a maioria das pessoas não tem muito claro. Primeiro, o que é liberdade? Quais são os parâmetros? Liberdade, hoje, numa sociedade democrática, liberal, diz que eu posso fazer tudo, de qualquer jeito, né? Da forma como eu quiser, da forma como eu pensar. Mas o tratamento não é igual, e as liberdades também não são iguais. Então a gente tem um discurso muito bonito, mas a prática não chega por aí, porque faltam alguns ingredientes que a gente precisa colocar nisso daí. Qual é a razão pela qual a democracia que visa a realização de verdadeira liberdade, igualdade e fraternidade fracassou em realizar o seu propósito por mais de 200 anos? E aí nós estamos mencionando também, mais especificamente, a democracia americana. A razão principal é que a democracia, a qual foi estabelecida para o fim da monarquia absoluta lá na Idade Média, por exemplo, através da Revolução Francesa, ela estava intimamente unida com o individualismo. Ela tem reivindicado os direitos de liberdade e igualdade de uma pessoa individual. Então a gente é muito hedonista. O aspecto humanista ele está assoberbado
e o indivíduo sobrepõe ao todo. É uma perspectiva que a gente critica, que a gente sabe que está equivocado. Tudo bem, o tratamento socialista de o todo é o mais importante e a gente acaba desvalorizando a individualidade, também está equivocado. Mas a forma como a gente trata na democracia também está equivocada. A gente tem que conseguir achar o meio termo aí. Né? Quando a gente falou, por exemplo, do aspecto da economia, ok, dentro da família, a gente comentou ali que tem os bens de propriedade conjunta, mas não tem a individualidade? Tem. Tem o aspecto individual? Tem. A gente compartilha a maioria das coisas dentro de casa? Compartilha. Mas tem coisas que não dá para compartilhar. Eu não posso compartilhar minha escova de dente com meus filhos, com a minha esposa. Cada um tem a sua, né? Enfim, um exemplo bem bobinho, mas é só para você perceber, tem um aspecto da individualidade. Da mesma forma, no aspecto da democracia, também. Tem que valorizar a individualidade? Tem, afinal de contas, o ser humano tem propósitos duais. A gente fala de propósito para o indivíduo e propósito para o todo. E assim também, a questão de valorizar a individualidade é importante, sim, mas nunca de forma tão exacerbada que a gente acaba prejudicando outros, que os direitos de liberdade e igualdade que essa pessoa detenha possa, de alguma forma, prejudicar outrem. Aí não está certo, aí ela se perdeu e o próprio propósito se perde. Por isso que o pensamento da unificação aponta o modelo democrático atual como um modelo falho, que precisa ser aprimorado, ok? Como aprimorar isso? Senhores, estou aqui instigando cada um dos senhores para a gente somar os esforços e delinear como fazer isso na prática, como criar um modelo onde a gente possa realmente orientar as pessoas. Hoje a gente tem vários embates, seja com relação à esquerda e direita, o aspecto democrático, ditatorial, tem gente que é monarquista até hoje, enfim, qual é o modelo ideal? Vamos à frente? Eu vou virar já uma tela, porque ele vai falar melhor isso na sequência. Acompanhem comigo. O princípio da prosperidade mútua é, em resumo, uma teoria referente ao governo conjunto. Governo conjunto se refere a um governo alcançado através da participação conjunta de todos, no sentido literal da palavra, todos, não é uma maioria, 50% mais um. Isso daí é muito pobre, é todos, consenso, aclamação. Nós vamos indicar uma pessoa para ser prefeito da sua cidade. Como? É consenso, todo mundo está vendo, não, aquele cara é bom, ele tem um bom exemplo, uma boa vida familiar, ele sabe administrar bem os bens dele, ele conduziu direitinho os filhos dele. Pô, eu acho que aí o outro vem e diz, não, mas eu sei que ele tem uns probleminhas ali, ele precisa resolver aquilo lá. Opa, então não dá, então não é consensual. Não dá para a gente aclamar João, Pedro, Maria, porque tem alguém que tem alguma coisa contra. Todo mundo tem que ser. Então é conjunto, aí é participação. Ok? Vamos seguir lá para a gente não se estender. A participação conjunta, então, de todas as pessoas é um ideal que representa a ideologia da democracia no verdadeiro sentido. A participação conjunta de todas as pessoas é, de fato, a participação das pessoas através da eleição de seus representantes. Então, se participação na política através de representantes eleitos é política conjunta de acordo com o princípio de prosperidade, alguém poderia, então, fazer a seguinte pergunta, vocês devem estar pensando aí agora, né? Como isso daí que você está falando é diferente da democracia atual? Tem uma diferença básica, vamos a ela? Um governo conjunto, sob o princípio de prosperidade mútua, teria as seguintes características. Primeiro, o relacionamento entre os candidatos não seria de rivalidade, mas de irmãos e irmãs, atendendo o Messias, o representante de Deus, como verdadeiros pais da humanidade. Não é questão de rivalidade. Eu tenho o meu modelo, você tem o seu modelo, e aí eu quero levar o meu grupo, porque a gente sabe que assumindo o poder nós vamos ter concessões para o nosso grupo e restrições para o grupo adversário. Isso é rivalidade. Isso não é irmandade. Isso não tem um propósito comum, não existe conjunto. A palavra mútua, prosperidade de todos. Todos têm que compartilhar, somar com as suas capacidades. Opa, esse grupo tem muita capacidade. Pô, esse grupo tá bom demais. Ah, não, mas ali apareceu um grupo melhor, hein? Ó, dá uma olhadinha lá. Você precisava ter uma qualificação melhor. Vamos? Não, vamos com eles, vamos. Todo mundo, vamos com eles. Enquanto esses vão estar administrando por um período, esse grupo aqui, que também é bom, vai continuar se qualificando para ficar tão bom quanto, ou até mesmo melhor do que aquele, para dar sequência.
num processo de prosperidade. Dá para entender? Segundo ponto, os candidatos concorreriam à eleição não por sua própria vontade, porque quer vaidade, posição, status, reconhecimento, privilégio, concessões. Não, está errado. A concepção está errada. A premissa está errada. Mas, ao invés, com a recomendação de muitos próximos, pessoas que a gente chama, entre aspas, de irmãos e irmãs do coração, não irmãos de consanguinidade, mas de coração, de ideal, de propósito. Então, isso seria uma coisa que iria permitir um trabalho para o todo. E é elegível, a pessoa vai ser eleita para isso, ela vai ser aclamada, não porque foi uma disputa e a maioria, 50% mais um, ganhou, então ele levou. Não, todo mundo tem que dizer, não, esse grupo está lá, é bom demais. É ruim quando a pessoa é eleita e tem um monte de gente sabotando o trabalho dele. Um exemplo para vocês pensarem, por exemplo, você hoje, no modelo que a gente tem hoje, você prefeito, né? Quero ser prefeito da minha cidade. Aí consegui fazer todo o processo, tal, conseguia ser o nome expressivo do partido, lancei e fui eleito. Beleza, sou prefeito da minha cidade. Eu tenho uma Câmara de Vereadores. Cada vereador é de um partido diferente, com ideologias diferentes, e a maioria é contra o meu partido. Eles vão trabalhar em conjunto comigo? Eu vou dar moral para esses caras, usando a máquina, o poder legislativo, perdão, o poder executivo? Não. Rivalidade é o que a gente vê no mundo hoje democrático, não é exclusivo de nenhuma cidade, de nenhum estado, de nenhum país. Todo mundo se defronta com esses confrontos ideológicos, políticos, que vêm em detrimento dos interesses do todo. Fica ali aquela briga, aquela disputa, ninguém faz nada por ninguém, né? E assim fica, né? E, por fim, uma eleição não ocorreria de uma forma que seria necessário um enorme gasto de dinheiro. Sem comentário se a gente falar isso aqui do Brasil, né? Os fundos partidários aí é um negócio absurdo, né? Mas, enfim, não vou me estender nessa discussão, é só para vocês entenderem que, a partir do momento que a gente faz por aclamação, que existe o consenso, por que eu vou precisar fazer o convencimento financeiro? E, muitas vezes, convencimento é mentiroso, porque hoje existe um marketing eleitoral, onde você cria a imagem. Você pega a cara do Marcos Alonso, o nome do Marcos Alonso, e faz o candidato ideal para a presidência do Brasil. Olha que coisa fantástica. Não estou lançando campanha, não, pelo amor de Deus, estou brincando, tá? Mas, realmente, o que você soube sobre a minha pessoa é realmente quem eu sou? Porque o marketing ele vai colocar o melhor lado que eu fotografo, a camisa e a gravata que combina com o fundo, né? As falas são todas elas redigidas por especialistas de acordo com a situação do mercado, com relação à situação política do país, etc. Então, você vota numa pessoa que, na verdade, não é quem você pensava que era. Infelizmente, a gente já passou por várias experiências no nosso país, a gente vê isso pelo mundo afora, né? Mas, enfim, sem querer se estender aí, finalizando esse item, um governo conjunto sob o princípio de prosperidade, então, é um governo conduzido através da participação conjunta das pessoas, baseado no amor verdadeiro. E ali embaixo ele diz assim, para a gente não se estender, o governo é um governo de irmãos e irmãs, por irmãos e irmãs e para irmãos e irmãs, centrando nos verdadeiros pais da humanidade. Uma colocação aqui em oposição, né, ou em alternativa ao modelo que a gente tem hoje da democracia. Então, a democracia é o regime do reino do céu? Sim, mas não uma democracia desleal, suja, egoísta, mesquinha, mas aquela que os interesses e os valores são mutuamente compartilhados. Ok? Vamos falar então rapidinho aí para não me estender, que daqui a pouco o professor Wilson já vai fazer cara feia para mim na câmera, eu estou de olho nele. O princípio da justiça mútua se refere então ao aspecto de ética, e basicamente ele vai passar pelo mesmo conceito, ética conjunta. Ética não é uma palavra exclusiva de unificacionistas ou exclusiva do pensamento de unificação, mas o seu significado, a sua praticidade tem uma peculiaridade que ninguém tem, porque a partir dali vem o que a gente fala de valores, né? Quando a gente fala de moral e ética, seja no aspecto público, seja no aspecto privado, inevitavelmente o resultado disso são os valores. A prática da moralidade, da ética, seja no aspecto público ou seja no aspecto privado, vai trazer os valores. Valores que são universalmente conhecidos, mas que muitas vezes não são praticados. Por exemplo, vamos pegar o aspecto, seja econômico ou político da sociedade. Todo mundo fala
sobre a importância da honestidade. Olha que valor bacana. O que é ser honesto? Né? O povo tem mania de criticar a corrupção. Não, porque político é corrupto. Aí ele vai no mercado e a moça do caixa dá o troco errado. 20 centavos, 25 centavos veio a mais ali, aí o cara, ele viu. Ele olha para a cara da moça, ele olha para os 25 centavos e, né, põe no bolso. Isso é corrupção. Desculpa te falar, né? No troco do ônibus, alguma situação que você levou vantagem ali, furou uma fila, é corrupção. O tamanho, não, porque o político rouba milhões, é corrupção. Entendeu? Então a gente tem que entender que valores, todos eles, precisam de um motivo. Qual é o motivo? Eu acredito na mesma coisa que você acredita. Nós temos os mesmos preceitos, nós temos os mesmos paradigmas. Logo, esses valores são mutuamente compartilhados. Esses valores são iguais para mim. O que é ser honesto para mim é ser honesto para você. O que é ser solidário para mim é ser solidário para você. Mas a gente vive numa sociedade de hipocrisia. E eu estou falando na sociedade liberal, não estou nem falando da esquerda. Estou falando do mundo ocidental, principalmente no modelo que nós temos hoje no nosso país. Por exemplo, as pessoas falam de caridade, mas a gente passa pelas pessoas passando fome na rua e a gente ainda sobe o vidro do carro para não ter contato com ela. Tudo bem, você vai dizer, não, é por causa do coronavírus agora, né? Mas você fazia isso antes e provavelmente vai fazer isso depois. Então, onde que estão os nossos valores? Esses valores precisam ser praticados por todos. Então, é o que ele fala na sequência ali, ó. O princípio da justiça mútua é uma ideologia capaz de terminar com esse colapso de valores que nós temos no mundo atual. E ainda, né, para ajudar, nosso mundo ocidental foi bombardeado por décadas por aquilo que a gente chama de marxismo cultural. Toda aquela metodologia do Antônio Gramsci, né, de mexer exatamente nos valores. Então, hoje a gente vê manifestações de racismo, mas a questão ali não é porque quem está ali está defendendo os negros. Ele tem outros objetivos, né, que estão escondidos por trás. Né? As pessoas defendem a igualdade de gênero a ideologia de gênero. Igualdade já é uma coisa natural, como fala-se de homem e mulher. Mas a ideologia de gênero é uma coisa que está aí, que é normal. Por que é normal? Então, quando você tem a destruição desses valores, né, como a gente vai resolver isso? O princípio de justiça mútua é essa alternativa capaz de terminar com esse colapso dos valores da sociedade atual, principalmente da sociedade capitalista democrática. Porque se a gente quer combater o avanço do comunismo, o avanço do socialismo, das ideias ateístas, a gente precisa ter uma estrutura. Não adianta só ficar discutindo, eu sou de direita, eu sou anticomunista. Eu não amarro meu burrinho com qualquer pessoa que se bate no peito dizendo que é anticomunista, porque isso não quer dizer muita coisa para mim, não. Né? Ou então que ele acredita em Deus. Acredita em Deus, mas a igreja apoiou Hitler lá na época do nazismo, a igreja católica, né? A gente sabe a história, mas enfim. Vamos lá. Seguindo ali, a sociedade ideal a qual deve vir depois ambas as sociedades capitalista e comunista, após ambas as sociedades capitalista e comunista, será a sociedade de existência mútua, prosperidade mútua e, ao mesmo tempo, também de ética mútua, onde todas, não é que ficou com defeito a câmera, não, estou repetindo mesmo, todas as pessoas, independentemente de suas posições, status, conhecimento, nível acadêmico, etc., devem viver com as mesmas atitudes éticas. Não dá para a gente exigir ética de um e o outro não tem. Qual é a ética de uma pessoa que assassina e põe a cabeça no travesseiro e dorme e não tem peso na consciência? Então dá para perceber? A gente precisa estabelecer esse conceito bem claro. Eu não vou me estender nessa discussão, porque ele vai mencionar ali também o pensamento dos três grandes sujeitos, o que eu não me propus a discutir com os senhores hoje. Né? Então, basicamente, o que eu gostaria de frisar é exatamente essa questão. Todas as pessoas devem viver com as mesmas atitudes éticas. Não posso cobrar do outro aquilo que eu não pratico. Eu não posso exigir de alguém aquilo que eu não faço. Eu tenho que vivenciar aquilo.
Eu não posso criticar o sistema de valores de tal sociedade se o meu sistema também não é lá grande coisa. Dá para perceber? Mas isso é uma reflexão que eu estou tentando levar os senhores a terem, para que a gente possa parar, sentar e realmente estruturar esses preceitos de uma forma mais pragmática, de uma forma mais clara, de uma forma mais visível. Porque hoje, quando a gente vê os jovens, quais são os caminhos que estão sendo apontados para eles? Quais são os caminhos que nós apontamos para a juventude do mundo atual? Valores? Quais são os valores que a gente tem para mostrar? Uma sociedade onde o divórcio é aceito, onde o homossexualismo é aceito, onde a corrupção é aceita, onde a mentira é aceita. Quais são? Né? Mas, enfim. Então, basicamente, para a gente encerrar aqui, princípios da justiça mútua. Quais seriam, então, as características dessa sociedade da ética conjunta? Primeiro, a vida social será reforçada pelo amor verdadeiro dos três grandes sujeitos, baseado no pensamento dos três grandes sujeitos. Aí é um tema para uma outra aula, né, professor Wilson? Segundo, a unidade básica da sociedade de existência mútua, prosperidade mútua e justiça mútua é a família. É a família. A família é fundamental. É ali que a gente vai começar a construir os primeiros ensaios laboratoriais para que a gente depois possa extrapolar e aplicar isso num conjunto maior da nossa sociedade, seja a nível estadual, nacional, quiçá mundial, né? Então, em outras palavras, a prática dos amores dos três grandes sujeitos é primeiramente realizada em uma família. Esse é o âmago de tudo, é o cerne de tudo. Uma família centralizada em Deus, que tem dentro de si amor verdadeiro. A partir dali, a gente consegue delinear de forma mais elaborada, detalhada, minuciosa e prática os aspectos de existência mútua, prosperidade mútua e ética mútua. Perdão, justiça mútua, ética é o conjunto. Né? Então, para a gente concluir, não me estender mais aqui, abrir espaço para os senhores comentar ou questionar, estes são, então, conceitos básicos do princípio da existência mútua, prosperidade mútua e princípio da justiça mútua. Espero que tenha ficado claro que o princípio da existência mútua, o princípio da prosperidade e também da justiça não são ideias separadas, não são coisas estanques. A gente analisou separadinho, mas é um conjunto complementar, interdependente, que forma um todo e que permite que a gente consiga construir uma sociedade onde as pessoas vão poder comer, vestir, trabalhar, ser feliz, né? Criar, constituir, estabelecer e dar conforto, felicidade e realização para as famílias abençoadas, as famílias de Deus. Beleza? Quando essa ideia única e integrada é compreendida, o mundo ideal de criação que Deus originalmente vislumbrou será realizada pela primeira vez. Assim chamamos essa ideia única de princípio de existência mútua, prosperidade mútua e justiça mútua, utilizando essa única frase. Beleza? Então era isso. Muito obrigado, agradeço aí pelo tempo. Desculpa, avancei um pouquinho ali, né? 5 minutos.